Olá, paz de Cristo para todos vocês. Começa hoje, dia 27 de dezembro, sábado, estreando o programa Recomeçar. Chegando até você a fim de te ajudar. Quero dizer a você que nunca é tarde para recomeçar, pois nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem todo o poder para levantar você, restaurar você e ajudar a você escrever ou reescrever a sua história. A palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 9, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Creia em Jesus e tudo dará certo. No programa de hoje nós teremos um testemunho muito forte que vai edificar a sua vida. Será realmente um divisor de águas para você e sua casa. Teremos também a participação de uma psicóloga cristã que vai nos ajudar a entender por que é tão difícil, na maioria das vezes, recomeçar. E ainda teremos a parte mais importante desse programa, a reflexão da palavra de Deus, porque é ela que vai fortalecer você. E no final, nós iremos juntos levantar um clamor aqui para você e por você e toda a sua casa. Não saia daí, fique conosco. Na tela agora, o testemunho do nosso irmão Ricardo. Vamos assistir. Olá, o programa de hoje fala sobre recomeço. Eu acredito muito nisso, porque eu sou um homem de família e acredito que Deus restaura pessoas, restaura casamentos e restaura histórias. Hoje eu estou aqui com o Ricardo. Ricardo é casado com Maiara, pai de Arthur e tem uma família muito linda. Mas nem sempre foi assim. A história dele é a prova de que quando Jesus entra, o fim nunca é o fim. Pode ser um recomeço. E dito isso, eu quero apresentar a vocês e bater um papo aqui com o nosso irmão Ricardo. Ricardo, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar conosco nessa estreia do programa Recomeçar. Queria que você ficasse bem à vontade, porque muita gente está nos assistindo nesse momento. É um prazer também estar aqui, sabe? Acho que realmente recomeço, né? Acho que é algo que o Senhor fez e faz muito bem nas nossas vidas, a partir do momento que a gente dá essa liberdade, né? E esse foi o meu caso, né? O caso de voltar ao início, de retomar onde eu parei em algum momento, e grandes coisas o Senhor tem feito realmente na minha vida, na minha família. Ricardo, eu queria ficar muito tempo com você, né? Porque eu conheço sua história, sei do que você está vivendo hoje, te acompanhei de perto e vejo, não só eu, mas todas as pessoas que estão à sua volta, percebe o quão feliz vocês estão. Mas para quem está nos assistindo agora aqui, nesse testemunho, nessa entrevista, eu creio que está curioso para saber como se deu tudo isso. Então eu tenho algumas perguntas para fazer, para esclarecer, tá? E a primeira pergunta é o seguinte, Ricardo. Antes desse recomeço, como estava a sua vida? Em que momento, Ricardo, você percebeu que tinha perdido o controle das coisas e chegou naquele ponto que é até difícil ficar lembrando? Quando se deu isso? Pastor, acho que a gente sempre acha que o jeito mais fácil é a gente seguindo aquilo que a gente acredita ali, a gente sempre acha que tá certo, né? E na minha vida não foi diferente, eu me joguei em muitos lugares que não deveria ter ido. Isso vai se tornando um fundo, o fundo do poço realmente você vai cavando cada vez mais para dentro. E comigo não foi diferente, eu tive uma mudança na minha vida, financeiramente, você vai se envolvendo em alguns meios a qual não agrada o Senhor, e quão difícil é você reconhecer que só tem uma alegria, só tem uma pessoa que conseguiria ser responsável de transformar isso. Mas na hora que você tá ali no fundo do poço, se você não tiver uma ajuda, se você não tiver um reconhecimento, se você não tiver uma vontade de mudança, dificilmente isso teria acontecido na minha vida. Então acho que foi mais ou menos isso que aconteceu.
Quando você viu então que estava no fundo do poço, pelo que eu estou entendendo, né, visto que eu acompanhei um pouco, mas foi algo bem pessoal também. Quando você viu que estava no fundo do poço, perdendo a sua esposa Maiara, se distanciando do seu filho Arthur, por conta de algumas escolhas que você fez, porque talvez você está nos assistindo aí e pode estar pensando assim, mas nós tomamos nossas decisões, então nós somos responsáveis por elas. Sim, ele foi responsável. Você também, eu sou responsável por decisões. Mas às vezes é mais forte que a gente, não é isso, Ricardo? Então, às vezes, você está nos assistindo agora, é possível que você está nos assistindo e está sentindo a mesma coisa. Você começa a se cobrar demais e você começa a se rotular e dizer assim, não, eu sou um crápula, eu sou um verme, o que eu fiz não tem perdão. Mas é importante esse start, essa virada de chave. Eu entendi então que você, quando viu que tudo estava se esvaindo, saindo das suas mãos, como água escorre das mãos, esposa, filho, você então se conscientizou, foi isso? Pastor, acho que o primeiro passo ali foi reconhecer, sabe, que eu estava errado, reconhecer o caminho que eu estava entrando e até cair, eu acho, essa chave, essa virada de chave, que é a parte às vezes mais difícil que aconteceu na minha vida. Então, o reconhecimento é a principal chave mesmo para você falar assim, cara, eu não quero isso para minha vida mais. Até então, eu não tinha noção do que eu estava fazendo de errado. Então, eu olhava para a situação achando que estava tranquilo, que estava tudo sob controle, e muito pelo contrário. Olha, para mim já está fazendo muito sentido. Então a palavra-chave aqui que tem a força de mudar e que vai ser aquela, sabe, você acordar, é o reconhecimento de que aonde você está ou como você está, você não pode continuar. Ah, mas não tem força, mas você já reconheceu. Então quer dizer, Ricardo, na sua ideia já é o primeiro passo? Primeiro passo, reconhecimento. Ok. Então, dito isso, Ricardo, você chegou a um ponto em que percebeu que poderia perder a sua família, certo? E quando você chegou nesse ponto, poxa, eu estou perdendo a minha família, qual foi o sentimento que você teve assim, porque me permita falar, mas eu me lembro que você nos ligou para minha esposa, se não me engano, que você estava saindo, pegou suas coisas, botou dentro do carro. Ricardo é um cara muito bem empregado. E na época ele era gestor de vendas de uma empresa muito forte de lácteos aqui no Brasil inteiro praticamente. Ele morava aqui naquela altura e ele ligou para minha esposa dizendo que estava saindo de casa. Foi difícil para você aquele momento? Você foi lá para o Morro da Embratel, se não me engano, ou estava indo só com a sua roupa, deixando para trás a sua esposa e seu filho, não porque você queria deixar, mas porque se você se via forçado a deixar pela vida que você tinha fora de casa, com mulheres, bebidas, vícios, escolhas extra-família. Como é que foi isso? Você sentiu muita dor naquela hora? É porque assim, ó, quando vem o reconhecimento, vem alguns pesos, né? Sim. Peso das escolhas que você fez uma vida toda, peso de caminhos que você tomou, escolheu. Então, naquele momento, a maior parte que quando você reconhece, você tira um pouco das suas armas. Então, as armas que você tinha na mão, de defesa, de esconder, de guardar em sigilo, ali já não tem mais. Porque você já reconheceu assim, cara, eu sou um cara errado, eu tô fazendo mal para minha família, e o recomeço é um pouco da parte disso. Então, reconhecer que você estava errado faz com que venha um pouco desse peso em cima de você. E naquele momento Veio um alívio, é isso? é um alívio, porém tem consequências. Então, ali naquele momento eu estava sentindo o quê, cara? Por que eu fiz isso com a minha família? Sabe? Precisava ter chegado até esse ponto. Então, naquele momento de fugir, era um momento de sair de tudo, falar assim, cara, eu não quero mais isso pra minha vida, eu queria reconstituir o que eu fiz de errado. Então, naquele momento ali de correr, de sair dos problemas, era uma válvula de escape, de ter reconhecido os meus erros, porém, as consequências estavam ali também vindo, porque eu tinha uma família por trás.
Eu tinha a minha esposa, a qual eu tinha feito muito mal. Tinha o meu filho, ao qual talvez eu não tinha sido o melhor pai. Então, naquele momento, é um momento que eu reconheço, e parece que as vendas que tinha nos meus olhos, que me fazia ser um cara como se tivesse tudo tranquilo, a partir daquele momento aquilo cai. E aí o cenário, que era um cenário ideal, começa a se mostrar um cenário de falar assim, cara, tá tudo errado. Você precisa voltar atrás, você precisa reconhecer tudo que você fez, você precisa brigar pela sua família. E naquele momento foi muito importante o apoio, sabe? O apoio das pessoas, o apoio seu e da sua esposa, o apoio do pastor Tiago, entre outras pessoas que fizeram parte desse momento da minha vida. Gente, nós que acompanhamos isso, é até difícil segurar aqui, por quê? A gente, é, é como se passasse um filme na nossa memória, porque a gente viu tudo, né? Parte disso. E como eu disse, o Ricardo é um cara bem sucedido profissionalmente, um profissional de excelência. Morava bem, numa casa boa aqui na cidade, tá? E de repente o cara se vê, igual ele falou para mim uma vez, para mim nada disso faz sentido, pastor, porque eu tô perdendo que o mais importante eu tenho, que é a minha família. Então assim, isso tá fazendo sentido para você, eu tenho certeza, né? Eu tenho outra pergunta aqui para fazer para ele, e que eu tenho certeza que você, se você tivesse aqui, você faria a mesma. Como foi seu encontro com Jesus, Ricardo? O que mudou primeiro dentro de você naquele momento? Quando você, porque até onde eu sei, você me falou, você já chegou a ser até fazer missões urbanas no Espírito Santo. E por algumas cidades você passou. E aqui você estava, eu não gosto de usar a palavra desviado, Ricardo. Eu acho essa palavra muito feia, mas você estava distante, né? Desse convívio com Deus, assim. Então, para alguns, a palavra certa é essa, você estava desviado, digamos assim, né? E quando você retorna para Cristo, o que mudou dentro de você no primeiro momento, quando você retorna para Cristo? Acho que assim, ó, eu realmente me perdi, sabe, no caminho. A gente precisa muito, sabe, estar inserido no corpo, estar junto de pessoas que caminham para o mesmo propósito. E eu me perco nesse momento ao qual eu saio um pouco de andar com algumas pessoas que têm algo de Cristo para agregar na minha vida, e acho que sozinho conseguiria caminhar. E, cara, de verdade, essa é a forma mais fácil que Satanás tem de tirar a gente do caminho, de fazer a gente se perder dentro do caminho. E, e a partir do momento que eu entendo novamente o propósito que o Senhor tinha para minha vida, é o momento que essa chave vira realmente. A chave vira em questão de falar assim, cara, eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir, assim como Cristo não desistiu de mim. Então, se fosse olhar tudo que eu fiz e eu fosse ter essa medida, eu falaria assim, Cristo, você tinha que ter desistido do Ricardo, porque foram muito caminhos errados, sabe? Então, às vezes a gente mede as pessoas nesse mesmo formato, e muito pelo contrário. Acho que a medida que as pessoas tiveram comigo foi uma medida de amor, uma medida de cuidado, abraçaram e cuidaram da minha casa. Então, acho que a primeira mudança é a hora que a gente enxerga Cristo realmente. Foi essa a virada de chave na minha vida, de entender assim que existe sim o perdão, existe sim um começo, existe sim um recomeço, existe sim uma transformação. E isso, naquele momento, foi aí que gera essa virada de chave, do Ricardo voltar para o Evangelho, do Ricardo se colocar nos pés de Cristo, do Ricardo se quebrantar perante a Cristo, soltando tudo que estava preso no meu coração, que eu achava que eram coisas boas, e ali eu começo a entender. Então, quando Cristo entra na minha vida, ele começa a me mostrar os caminhos ao qual eu estava e os caminhos que ele tinha para mim. E aí eu começo a entender um pouco disso, começo a me jogar perante a presença do Senhor, e aí o Senhor se encarrega de mudar tudo. Aí não foi... o Ricardo, ele se posiciona, mas a mudança em si mesmo vem com o Senhor entrando na minha vida, restaurando o meu casamento, restaurando a minha família e mudando, transformando a minha história. Ele falou algo aqui que eu tenho certeza, ô Ricardo, eu tenho certeza que você está falando com a gente aqui. Preste atenção, ele falou assim, eu não entendi muito porque Deus não desistiu de mim, porque é mais ou menos isso que ele quis dizer. Se eu fosse Deus, eu teria desistido do Ricardo. Para você ver que nível, a que ponto o Ricardo chegou, né? Talvez você pense a mesma coisa, né, Ricardo? Pensa assim,
Não, eu não tenho Jesus, não é possível que Jesus goste de mim. Não é possível que Jesus acredite em mim, porque eu já fiz tanta lambança, tanta coisa errada. Estou fazendo agora, acabei de fazer algo errado agora, parei para assistir esse programa, coincidentemente, mas não foi coincidência. Deus preparou essa tarde para você, esse dia para você, para dizer para você que Ele não desiste de você. Ainda que você tenha feito coisas terríveis, há esperança para você. Você pode recomeçar. E por fim, depois desse encontro, Ricardo, que você precisou recomeçar do zero, né? Ganhar a confiança da esposa. E aí? Onde você está indo? Ó, né? Redes sociais, ó, o que você está vendo aí? Né? Ó, e o filho? Pai, e aí? Você teve que recomeçar do zero, conquistar a confiança da esposa, do filho, das pessoas, né? O que foi mais difícil nesse processo de reconstruir sua família? Foi reconquistar a confiança da sua família ou se perdoar? Eu acho que a parte do perdão foi um peso maior. Acho que na hora que a gente começa a enxergar tudo isso e o mal que a gente fez para as pessoas que amam, que não desistiram da gente, veio um peso muito grande. Então essa parte, acho que foi a parte mais difícil do recomeço. Claro que o primeiro passo que eu tive que tomar foi mudar um pouco meus ambientes, sabe? Acho que às vezes a gente quer mudar vivendo da mesma forma e estando nos mesmos meios, achando que é normal. Então a primeira mudança que aconteceu mesmo foi sair um pouco dos ambientes que eu convivia. Não das pessoas, porque eu acho que não é a questão pessoal, é a questão do Ricardo. Eu vivia num ambiente de bebida, de mulher, de prostituição. E continuar no mesmo ambiente ia fazer eu estar muito próximo disso. Então eu reconheci que eu era muito fraco nessa área. Então eu precisei de ajuda para mudar isso. Mas acho que a parte do perdão foi a parte mais difícil. Então eu aceitar esse perdão de Cristo, porque Cristo ele sempre esteve disposto a me perdoar, sabe? Então eu arrastava alguns pesos comigo que eu tive que deixar também perante o altar, sabe? Deixar ali perante a Cristo e Ele começar a curar essa área da minha vida, essa área da minha família. E realmente, pastor, não fui eu que mudei a história. Eu me coloquei à disposição de Cristo e Ele tem mudado a minha história. E isso não acaba. O negócio falou assim, cara, eu posso estar errado e o perdão, ele tá para todos. Isso não tem algo, um pecadinho, um pecadão, não é isso. A única coisa é a gente entender que o quê? Cristo ele pode voltar amanhã. Então, se está em pecado, acho que a gente precisa reconhecer isso logo. A gente precisa dar esse passo logo. E esse passo ele não é uma vez só. Esse passo são passos que eu preciso estar tomando todos os dias. O pecado ele ainda continua batendo na porta. Não é porque eu tive uma transformação de vida, porque eu já tive uma transformação lá atrás e me perdi no meio do caminho. E quem me garante agora que eu não posso me perder novamente? Quem me garante é eu me colocar todos os dias perante a presença do Senhor. É eu estar todos os dias reconhecendo que Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida. É trazendo Ele para dentro da minha casa e colocando Ele como o principal ser, a principal pessoa que conduz a minha família. Então acho que isso foi o passo de transformação dentro da minha casa, da minha história. Olha aqui na minha camisa, é pela graça, é isso que o Ricardo quis dizer. Não é porque você merece, é porque Jesus fez por você. É de graça. Eu espero que esse testemunho tenha edificado a sua vida. Na verdade, eu tenho certeza. Hoje o Ricardo está com a sua família linda, mora em Uberlândia, foi promovido na sua empresa. Muito mais do que isso. Hoje ele tem uma família, tem uma casa, tem um lar, né? E tem o amor de Deus sempre disponível para ele. Assim como aconteceu com o Ricardo, pode acontecer com você. E lembre-se, nunca é tarde para você recomeçar. Fiquem com Deus. Como você acabou de ver esse testemunho do Ricardo, quem sabe você esteja do mesmo jeito, né? Ou com uma situação parecida. Você viu que é possível começar. Eu conheci o Ricardo, eu vivi por muito tempo próximo a ele. Hoje ele mora em Uberlândia, está com a sua família completamente restaurada, sua vida espiritual restaurada, mas viveu dias difíceis.
E você que está nos assistindo agora, de repente você se sentiu bem próximo disso. Isso fez muito sentido para você. Agora eu te pergunto, e na verdade estou já te afirmando, se deu certo para o Ricardo, pode dar certo para você também, porque o Deus é o mesmo e Jesus continua fazendo a mesma coisa. Assim como ele fez na vida do Ricardo, ele também fará na sua vida. Não desista, continue, vai dar certo. E como você está participando conosco, hoje nós estamos falando muito sobre recomeço, né? Muitas pessoas, elas querem recomeçar, assim como você. Talvez não conseguem porque estão cansadas, desanimadas, emocionalmente feridas, não é? Presas ao passado. Quantas pessoas estão presas ao passado? Né? São reféns do passado, reféns da culpa, do medo, não se sentem perdoados ou perdoadas, assim como o Ricardo falou nesse testemunho. Recomeçar não é apenas uma decisão espiritual, embora seja a mais importante e a mais relevante, mas muitas vezes envolve também nossa saúde emocional. E para nos ajudar a entender isso, entender esse processo, com muita honra, eu recebo aqui hoje nos nossos estúdios a doutora Késia Costa, psicóloga cristã e também minha esposa. Ela vai nos ajudar a compreender porque tantas pessoas têm tido tanta dificuldade de recomeçar. E como a fé e saúde emocional caminham juntos. Então eu recebo aqui hoje doutora Késia Costa, seja muito bem-vinda. É com muita alegria que nós recebemos você aqui nos nossos estúdios, nessa estreia do programa Recomeçar. E Késia, eu queria que você começasse, com a sua oportunidade, olhando para aquela cama, para pessoas que estão, de repente, vivendo um drama. Depois eu quero te fazer algumas perguntas que certamente fará muito sentido para muita gente. Então eu queria que você olhasse para aquela câmera e desse as boas-vindas também e falasse para aquela pessoa que está nos assistindo. Muito bom dia, né, a todos vocês que estão aqui conosco. Para mim é uma grande honra, um grande prazer poder estar com vocês neste momento, né, da estreia deste programa, que já vem há alguns dias nós falando, pensando, né, sobre ele, e eu acredito que terão muitas chaves, né, muitas oportunidades de você entender a importância de recomeçar, né? Então, para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês, né? E espero, com muito carinho, poder auxiliar, ajudar de alguma maneira. Ok. Késia, na sua profissão, você lida com muita gente, né? Eu acredito. Sim. Eu acredito, porque você, se não me engano, além... Isso eu tenho certeza que, além do trabalho que você faz na igreja como psicóloga voluntária, na Clínica Vida Plena, Sim. Você também faz esse trabalho na Código Kids, se não me engano, e outros locais. Então, é possível que você enfrente muitas situações ou lidar com muitas situações como essa. Sim. Dito isso, vai a primeira pergunta para você. Ok, vamos Nos lá. ajude aí. Como psicóloga cristã, tá? E eu quero que você responda como psicóloga cristã. Por que tantas pessoas, Késia, têm dificuldade em recomeçar, mesmo quando querem mudar? Por que elas têm dificuldade de recomeçar, mesmo quando lá no fundo elas querem mudar, mas não conseguem? Na verdade, Marcos, querer mudar não significa estar pronta emocionalmente para poder lidar com esse processo, né? Eu atendo pessoas que, muitas das vezes, eles chegam e falam, olha, eu quero recomeçar. Você está querendo dizer, então, que não basta querer. Exatamente. Precisa É importante querer, né? É importante você querer. Mas não basta. Mas não basta você querer. Porque quantas pessoas querem, mas não estão emocionalmente prontas para esse recomeço. Entendi. Né? Então, eu atendo pessoas que eles falam, olha, Késia, eu quero recomeçar. Mas parece que eu estou tão sobrecarregada, eu estou tão frustrada que eu não tenho força para dar esse passo que é exigido do recomeçar.
né? Visto que as pessoas já estão carregando muita coisa, muitas desistências, muitas frustrações, então elas acabam não tendo a devida força, o devido ânimo, né? Muitas são acometidas pelo medo de recomeçar, né? Eu atendo pessoas ali que estão tão frustradas, principalmente em relacionamentos, que eles não se permitem recomeçar, não acreditam mais que é possível recomeçar, como foi dito aqui nesse testemunho. Por exemplo, que isso é mais comum, mais normal, digamos assim, ou acontece mais com pessoas que já sofreram em casamentos, não deu certo em casamento, não deu certo com algum namoro, e é isso aí, elas se fecham para serem felizes, é isso? Exatamente. Não acreditam mais que é possível ser feliz em algum relacionamento. Isso também não quer dizer só no relacionamento. Quer dizer também no trabalho, se frustrou profissionalmente, né? E aí a pessoa não se vê mais o quê? Alcançando posições dentro do seu trabalho, dentro até mesmo de amizades, né? Dentro até mesmo da figura, o quê? Na paternidade, com mãe, com irmãos, né? Até mesmo com igrejas. Então, a pessoa ela se bloqueia, ela se autobloqueia. E uma pergunta dentro dessa primeira ainda, tá? Ok. Você acredita que essas frustrações em relação a relacionamentos com o marido, com a esposa, com filhos, com pais, ou, enfim, essas frustrações, leva essa pessoa a, por exemplo, a depressão? Eu não quero entrar muito na questão depressão hoje, mas é possível que tem pessoas que estão nos assistindo agora que, de repente, estão vivendo depressão e não sabem por quê. Será que faz sentido isso? Sim, faz muito sentido, Marcos, né? E é possível, sim, que a pessoa vivendo num quadro de frustração, né, ela possa chegar ao quadro de depressão, né? O esgotamento emocional é tão grande, é tão forte, que de certa forma, ela não consegue ver uma saída, não consegue ver uma solução, né, para a dor, para a frustração, para o medo que está acometido a sua alma, as suas emoções. Eu tenho uma dúvida, porque a gente não conversa muito sobre isso em casa, a gente tenta não levar para dentro do nosso lar isso, mas veja bem, tem muitas pessoas que têm dúvida. Explica para nós, para essas pessoas que estão assistindo, eu digo para nós, qual a diferença de depressão para um esgotamento físico? Um gera outro, ou é depois que a pessoa se esgota fisicamente que chega a depressão? Separa isso para nós. Na verdade, acaba sempre começando pelo cansaço, né? O cansaço em si, ele leva você a um esgotamento. O acúmulo de decepções, né? O acúmulo de decepções, o acúmulo de frustrações faz com que você se canse. Vai tentando, não dá certo. Exatamente. Então, esse programa tem essa proposta. Então, eu acredito que muitas pessoas vão mudar de vida, porque a ideia desse programa é para essas pessoas que já tentaram tanto. Exatamente. E não conseguiram. Certo. Né? E, na verdade, não é porque você não quer, e nem porque você não tem mais habilidades para lidar com isso, para você recomeçar. É porque, na verdade, é preciso ter uma orientação, mostrar um caminho, dar para essa pessoa uma direção. De como tá bom, eu vou tentar novamente recomeçar, mas como eu devo recomeçar? Isso é importante. Ok. Como recomeçar? É importante eu saber qual é o caminho. Beleza. Veja só, Kézia, quais são os sentimentos ou bloqueios emocionais mais comuns hoje que impedem as pessoas de dar esse primeiro passo? Visto que elas querem, mas elas não conseguem. Então, quais são, assim, que você julga prejudicial aos sentimentos? Seria culpa, medo, vergonha ou desânimo? Ou todos juntos? Na verdade, são todos juntos. Culpa. O medo. A culpa, né? A vergonha. Kézia, o Ricardo, no testemunho, ele falou que ele tinha vergonha de Deus. Ele dizia assim, se eu fosse Deus, ele disse no testemunho, se eu fosse Deus, eu não perdoaria o Ricardo de tanta coisa errada que eu fiz, pastor Márcio. As pessoas vergonha, se sentem indignas. É isso? Exatamente. É mais ou menos isso. As pessoas se sentem indignas de recomeçar.
coloca um limite em Deus, né? Exatamente. Eu estou falando isso porque você é uma psicóloga cristã e eu, como Sim. sou pastor, então por isso que eu estou falando. Coloca um limite em Deus, porque talvez ela não consegue dar oportunidade para quem já errou tanto com elas, aí elas pensam que Deus faz a mesma coisa com elas. Exatamente. É isso? Exatamente isso. Mas não é assim que funciona. Não é assim que Porque funciona. você é psicóloga cristã, eu acredito que você acredita também que Deus, ele dá quantas oportunidades forem necessárias segundo o seu entendimento. Exatamente. Né? Ele tem um amor incondicional. Quer dizer, não há condições. Então, não ainda há limites. que a pessoa tenha vergonha, medo, culpa ou desânimo, é possível? É possível, completamente. Né? Sempre é possível recomeçar. Né? O medo, a vergonha, a decepção, a frustração leva a pessoa o quê? A se esgotar. E nesse esgotamento, ela não consegue ver uma saída. Por quê? Porque o medo toma conta. É um dos fatores principais, assim, que impede a gente de recomeçar. O medo. É o medo. Você colocaria o medo então, em caixa alta. Eu acredito que É sim. o mais prejudicial hoje. Exatamente. Medo de o dar errado por de quê? novo, é Tem isso? medo de dar errado de novo. Né? As pessoas vão acreditar em mim? Aí vem Entendi. a culpa. Entendi. O medo sabota, então, as pessoas. Sabota. É um sabotador. É um sabotador. Sabotador de sonhos, sabotador de recomeços, né? Sabotador Sim. de alegrias, né? Então, assim, é como se a pessoa mesmo se auto-perguntasse, eu já deveria ter superado. Por que todo mundo vence e eu não venço? Certo. Por que as pessoas alcançam, mas eu não consigo alcançar? Eu tenho uma terceira pergunta aqui que é muito polêmica nesse campo evangélico. Ok. Fé e psicologia, tem como caminhar junto? Embora você já respondeu aí na segunda pergunta, mas tem como caminhar junto? Por quê, Kézia? Eu lembro muito bem que quando falava que uma pessoa que é crente, ou frequenta uma igreja e aceita Jesus, ou enfim, está dentro da religião, a religião está dentro dela, se tivesse depressão era diabo, era demônio. Tem isso, né? Então, assim, outras pessoas custaram entender que era possível ter um psicólogo na igreja. Por exemplo, na família Atos tem. Sim. Na igreja onde eu sou pastor, você presta esse serviço lá comunitário. Nós temos uma clínica psicológica dentro da igreja. Sim. Né? Então, só para quem está nos assistindo agora, quantas pessoas, Kézia? Rapidinho. Quantas pessoas que estavam... Teve um que estava com a corda comprada, né? Para cometer suicídio. Foi. Inclusive, levou amarrado na própria moto. Levou amarrada a corda na moto porque alguém disse, vai lá. Já que você vai fazer isso mesmo, vai lá. Passa lá primeiro. Passa lá primeiro, depois você comete suicídio. Foi. Né? Foi mesmo. Tá até hoje, está vivo, está recuperado. Então, como a fé em Jesus, Kézia, pode caminhar junto com o cuidado emocional nesse processo de recomeço? Existe conflito entre buscar ajuda psicológica e confiar em Deus? Existe esse conflito? Ou é possível ajustar isso? Na verdade, Marcos, caminham juntos. Sim. Né? A psicologia e a espiritualidade, né? Elas precisam caminhar junto. Partindo de qual princípio? Nós somos uma tríade. Nós nos desenvolvemos, nós funcionamos da seguinte forma: nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Seria uma tríade. Alma e espírito. Porque o nosso corpo é o quê? É os nossos comportamentos. Ele demonstra os nossos comportamentos. Por quê? Porque a nossa alma está carregando algum sentimento, uma emoção, seja ela positiva, seja ela negativa, né? E o espírito é o quê? É a nossa essência. É de onde nós viemos. Meu Deus, olha aí. Vai vendo isso aí, gente. Olha que coisa interessante. Como é que é o nosso espírito? É de onde nós viemos, é a nossa essência. É quem nós somos de verdade. É quem nós somos de verdade. Vai vendo aí, gente. Só que a nossa alma, qual é o papel da alma? É armazenar as nossas emoções. Isso quer dizer, se a alma, então, não vai bem, fica complicado de se desenvolver espiritualmente, é isso? Fica. Vamos quebrar isso em pedaços pequenos e simplificar para que todo mundo entenda. Se a pessoa está mal emocionalmente, já tem dificuldade de se relacionar com Deus. Sim. É isso? Sim. Ela tem dificuldade de se desenvolver enquanto pessoa nesse ambiente cristão. Sim. Que é ir à igreja, orar, ler a palavra, participar de um louvor,
Por do quê? Porque ela está evangelismo. bloqueada. É mais ou menos isso? Ela está bloqueada emocionalmente. Entendi. Às vezes por uma palavra, por uma frustração, por uma dor. Porque o nosso cérebro, ele aprende com a dor. Você já reparou uma criança? Quando ela ainda não tem a experiência de botar a mão no fogo. Sim. Ela coloca porque ela não teve a experiência. Depois que ela colocou, E o queimou, cérebro dela registrou. Que é ruim. depois ela não vai colocar Ela mais. não vai colocar. Mesmo que alguém fale, não tá quente. Mas se ela colocou a mão no ferro ligado, dificilmente ela vai querer colocar a mão no ferro, mesmo que você fale que tá desligado. Olha Por aí. conta da experiência, porque o cérebro gravou a experiência dolorosa. E as nossas emoções, o nosso cérebro, ele grava essa experiência dolorosa, uma frustração, e faz com que a gente não consiga recomeçar. Meu Deus, abre aqui. Olha aqui, João. Olha você que está nos assistindo. Pera aí. Ver se eu entendi certo. A criança, pá, queimou a mão. Tirou. Não volta tão fácil, tão cedo lá. Porque vai queimar. É isso? Sim, sim. Somos adultos. Não é fogo que a gente está colocando a mão, mas a gente está tentando empreendimento, está tentando se livrar de uma situação, Casamento, tentando ser melhor, dívidas. tentando sair das dívidas e tal. Se machucou, se feriu, você tem medo depois de se arriscar. Você pensa que é um risco você tentar de novo a fazer um empreendimento Exatamente. Por exemplo, empreender e no reconstruir perdão. uma família. Acreditar no perdão. Acreditar no perdão. Não vou acreditar, Vou acreditar. porque eu já feri a primeira pessoa que eu tive, né? Eu não estou entrando no mérito aqui, mas é possível que você perdeu sua família e está... Porque uma igreja falou que é errado o divórcio, e é mesmo, não sou a favor, mas espera aí, ainda que seja, se já passou, você pode recomeçar, você pode reconstruir, você vai carregar o peso disso, né? Mas Deus pode te perdoar e você ser feliz. Não quer dizer porque foi infeliz numa situação, Sim, não vai ser mais feliz, é isso? sim, Então, exatamente. a alma carrega isso aí, esse trauma, esse medo, e a pessoa fica com medo de recomeçar nesse ambiente, é Sim, isso? exatamente. Entendi. Então, é importante que eu tenha esse conhecimento. E por que que, então, nós, corpo, alma e espírito, Isso, explica Né? bem isso aí. é importante esse espírito ou há essa conexão entre a psicologia? Que a psicologia é o quê? É o estudo da mente. É o estudo das nossas emoções. É. Né? Então, quando a gente se permite, né, estar, por exemplo, como profissional, eu estou me permitindo a compreender o que está acontecendo comigo. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou com tanto medo de recomeçar? Quais são as marcas ou as dores que eu estou carregando nas minhas emoções que faz com que eu não acredite mais no recomeço? E aí a psicologia, ela faz o quê? Ela vai nomear. Olha, você está com medo por conta disso. Entendi. Psicologia não a psicologia, então, não é inimiga da fé. Nem um pouco. De jeito nenhum. Nem Tem que um desmistificar pouco, isso, não que tem? desmistificar Porque muita isso. gente não Quando tem, você diz, tem vergonha de... quando você diz, né, que muitas das vezes, por falta de conhecimento, até mesmo algumas igrejas, algumas religiões, falavam que isso era demônio, que isso... Não, gente, isso é um tabu, né? Pode ser que a pessoa assim, Porque assim, ó, mas não é regra. o inimigo, Sim. ele vai usar da nossa fragilidade emocional para tentar, de alguma maneira, influenciar a gente Ótimo. negativamente. Nós não vamos aprofundar nisso, mas é Sim, isso. mas é isso. Estou dizendo que não possa ser. Ele vai aproveitar disso. É. Ok? Mas é importante eu entender que não é isso. Que não é o inimigo ou o demônio ou o espírito maligno ou uma herança hereditária que vai fazer que eu entre em depressão. Ele Ou se frustre. você pode, de certa forma, dar uma abertura para isso, mas não quer dizer que é o fator principal. E agora eu vou falar de algo que eu entendo um pouco melhor. Se fosse assim, então, se é isso, como é que aconteceu com o profeta Elias? Um dos maiores profetas de todos os tempos. Ele entra dentro de uma caverna e não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém. Até o próprio Deus, quando se manifesta, ele fica ali se queixando e falando com Deus que ele queria a morte. Ele queria a morte. Não é que ele estava com exatamente. desejo suicida, mas ele estava dizendo assim, para mim basta. Sim. Eu estou Ele se sentia cansado, só. Sim. Ele estava completamente esgotado Fisicamente. física, Emocionalmente e até espiritualmente. Ele estava. Tá Porque vendo, gente? o próprio Deus se revela ali para ele e ele começa a questionar. questionar, só eu sobrei, não sei o que, aquela coisa toda. Exatamente. Então, fez muito sentido, Kelly. Eu tenho uma última pergunta para você. Que pena que o nosso tempo não permite a gente ficar mais para construir mais
fechar mais esse entendimento, mas deu para esclarecer muita coisa. Para quem está nos assistindo agora, Kézia, eu te peço, quem está nos assistindo se sentindo cansado, sem forças, achando que perdeu tempo demais, né? Mas que hoje, acendeu uma luz aqui. Qual seria o primeiro passo, então, saudável para recomeçar hoje? Eu quero que você simplifique, olhando para a câmera, e responda para essa pessoa qual seria o primeiro passo saudável para ela recomeçar hoje, visto que algumas coisas já clareou para ela. O primeiro passo é nós reconhecermos que sozinhos nós não vamos conseguir. É reconhecer que não está tudo bem, que alguma coisa não está conectada com a outra. Então, o primeiro passo é eu reconhecer que eu preciso de ajuda. Seja ajuda profissional, seja ajuda de ter uma conversa com alguém da sua confiança, né? Seja ajuda, por exemplo, de você visitar um ambiente que possa te dar também esse auxílio. É você reconhecer. E quando a gente reconhece que a gente precisa, a gente vai atrás da ajuda, daquilo que a gente precisa, né? Então, o primeiro passo eu reconheço, né? O segundo passo é o quê? É eu tentar começar com as pequenas coisas. Porque o que às vezes acumula e faz com que a gente se sinta mais cansado de recomeçar é que a gente fala assim, nossa, eu tenho que mudar tudo. Está tudo bagunçado. Nós temos essa concepção que, tipo assim, que está tão bagunçado que eu não sei nem por onde começar. Né? Igual quando uma casa está muito desorganizada, que você olha assim e fala, por onde que eu começo? Comece. E aí a terceira dica que eu digo aqui, comece pelo mais simples. Comece pelo mais simples. Mais simples. Não, o primeiro é você reconhecer. Reconhecer. Segundo, você procurar ajuda. Procurar ajuda. E o terceiro, você começar pelos passos simples. Sim. Não faça fica coisa se cobrando simples. demais. Comece pelo simples. Não se cobre. Não se cobre. Comece pelo simples. O simples é o quê? Eu acordar, vou arrumar minha cama. Se a casa está muito bagunçada, primeira coisa, vou arrumar a cama. Né? Eu não acredito mais, eu não tenho mais esperança. Né? Aí você se coloca desafiado. Mas eu vou me desafiar o quê? Falar com alguém. Nossa, visitar alguém que está há muito tempo que eu não visito. Mandar uma Pai, mensagem. Mãe, filho. Pedir uma oração, pedir um conselho. É importante que você fale sobre o que você está sentindo. Porque, na verdade, você não é a única. Você não é a única que precisa recomeçar. Todos nós temos alguma coisa para recomeçar. Então, não é vergonha você pedir ajuda. Na verdade, é uma decisão dos corajosos quando você pede ajuda, quando você pede auxílio. Então, se sinta o quê? Corajosa. Com coisas simples. Comece com o simples. Comece com o simples. Né? Que seja pedir ajuda. Que seja sair do lugar. Não. Hoje eu vou sair de casa. Mas eu não sei nem para onde que eu vou. Se arrume e saia de casa. Olhe o dia. Olhe o sol. Sinta o quê? A temperatura do dia. Mas está muito calor. Que bom, você está sentindo. O seu corpo está sentindo. Isso é bom quando a gente consegue perceber o calor, o frio. Não é ruim. Porque, de certa forma, que você está se conectando com o agora, com o presente. E quando a gente se conecta com o presente, com o agora, é mais fácil de eu dar o próximo passo. Kézia, eu quero te agradecer por compartilhar conosco tanta informação importante. E eu quero já te fazer um convite para o próximo programa. Ok. Não é isso, João? Trazer a Kézia de novo aqui. Por quê? Eu senti no meu coração que você compartilhe conosco no próximo programa uma história que aconteceu com você de uma pessoa que era paralítica. Sim. E aí foi ela indicar ela para você lá no estado do Acre. Você começou um trabalho psicológico com ela e trabalhou o perdão na vida dela. Foi o processo do perdão. A questão dela com um ex-marido. E ela começou a andar depois que liberou o perdão, não foi isso? Exatamente. Ela já estava acamada, já quase
12 anos. Mas aí, no Próximo próxima programa, oportunidade, a você gente... vai trazer isso aqui, falando acerca da importância do perdão, do liberar perdão e pedir perdão para recomeçar. Ok. Obrigado. Para poder simplificar aqui, eu queria deixar uma frase. Pode. Né? Diante Olha lá de aí. tudo que foi falado aqui, né, eu até coloquei aqui que recomeçar não está ligado à velocidade, Sim. mas é sobre direção. Então, recomeçar é se permitir ter uma nova direção e não a velocidade. Tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. Obrigada. Obrigado, Késia. No final, não sai daí. Daqui a pouco a palavra de Deus será pregada e nós vamos levantar um clamor. Inclusive, agora como minha esposa, a doutora Késia vai estar conosco aqui, no final, orando por você e sua casa. Ok? Que Deus te abençoe. Voltando aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre os nossos parceiros. Nós temos parceiros que estão nos ajudando. Então eu gostaria de falar um pouco sobre eles. Na tela, por favor, João. Fabiola, Moda Evangélica Fabiola. Hoje nós temos, para esse sábado, uma promoção especial para você que é telespectador do programa Recomeçar. Você vai chegar lá, procurar o pastor Robson, missionária Fabiola, e dizer que assistiu o programa, você vai ter 40% de desconto. Ou seja, um vestido de R$ 129, você vai pagar R$ 77,40. São nossos parceiros, são pessoas maravilhosas. Chegue lá e disse, eu vi o programa Recomeçar com o pastor Marcos e ele pediu para vir aqui, você vai ter 40% de desconto, ok? Vários modelos e o atendimento top, ok? Fabiola Moda Evangélica, referência em qualidade e estilo. Passe lá, procure o casal de pastores. Temos ainda a nossa parceira Drogaria Brasil Farma. Para você que é telespectador e está acompanhando o nosso programa de hoje, programa Recomeçar, nós separamos 3 ofertas especiais para você. Você vai pagar no Leite Ninho na Drogaria Brasil Farma nesse sábado, 27, R$ 19,99. Leite Ninho na Drogaria Brasil Farma, R$ 19,99. E ainda, para você ter ideia, olha a promoção que a Drogaria Brasil Farma está fazendo para te abençoar. Essa vitamina B12 ela já está na oferta hoje R$ 38,99. Mas para você que é telespectador do programa Recomeçar, você vai pagar hoje, sábado e domingo, hoje e amanhã, R$ 34,99 na vitamina B12. Temos ainda a melatonina, R$ 39,99. Vá na Drogaria Brasil Farma e diga, eu sou telespectador do programa Recomeçar. Você vai ter acesso a essas 3 ofertas especiais, além de outras tantas ofertas. Drogaria Brasil Farma, saúde e economia em um só lugar. Nossos parceiros, trazendo aqui grandes ofertas para você. Quero agora, um momento muito especial, depois de tudo que aconteceu, trazer uma rápida reflexão que certamente vai abençoar a sua vida. Então, se for possível, eu gostaria que você acompanhasse conosco, abrisse a sua Bíblia. Eu quero partilhar algo que vai te ajudar muito a te dar uma luz, apontar para você um caminho além de tudo que foi dito. O principal é a palavra de Deus. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17, diz o seguinte: E um da multidão respondendo disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem esse espírito mau, mas eles não conseguiram. E respondendo-lhes disse, ó geração incrédula, Jesus é que disse isso, até quando estarei convosco? Até quando vós vão sofrer assim? Veja que Jesus está preocupado com o sofrimento desse pai. Traz o menino para mim, Jesus disse para o pai. E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai, Jesus pergunta ao pai, olha o interesse de Jesus de mudar a história dessa família. Jesus pergunta ao pai, quanto tempo há que está sucedendo isso? E ele disse, para Jesus respondendo, ele disse,
desde a infância, Senhor. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Olha o desespero desse pai. E Jesus diz, esse é o texto, é o versículo chave dessa história. Se tu podes crer, Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando, disse com lágrimas, creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele está respondendo, eu creio, mas às vezes eu sou incrédulo, então me ajuda. Veja que esse pai está desesperado. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto. Olha que coisa, de tal maneira que muitos diziam, o menino está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e levantou o menino. Ou seja, o menino foi liberto, foi curado. Esse texto nos apresenta, querido, você que está nos assistindo no programa de hoje, nos apresenta um pai desesperado. Um pai que tem um filho com problemas de ordem espirituais. Porque diz a Bíblia que havia espíritos que perturbavam esse menino. A situação desse pai era tão complexa e tão difícil que quando Jesus pergunta a ele há quanto tempo acontece isso, ele diz assim, desde que ele é pequeno. Então logo eu entendo que ele já é um pré-adolescente ou uma adolescente, né? E a história é tão complexa que ele diz para Jesus, olha, quando ele está com esse possesso desse espírito, esse espírito mal, essa força do mal, joga meu filho no fogo e na água, eu tenho que ficar ali todo o tempo vigiando. Veja que esse pai não dormia tranquilamente, sabendo que esse espírito fazia isso com o filho dele. O desespero era total. Mas Jesus está na cidade, esse pai fica sabendo disso, em total desespero, ele vai até os discípulos de Jesus. Pede ajuda dos discípulos de Jesus, né? Os discípulos de Jesus tentam resolver, não consegue. O espírito imundo continua na vida do menino. O pai, em total desespero, não desiste da primeira, ele quer insistir com isso. Aí o que ele faz agora? Mesmo que não tenha dado certo com os discípulos, ele vai até o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem sabe você tem batido em várias portas, não tem dado certo. Ah, então vou desistir. Procurei fulano, procurei ciclano, eles não conseguiram resolver o meu problema. Você sabe quem vai resolver o seu problema, queridão? Querido, você que está conosco nesse programa de hoje. Jesus pode resolver o seu problema. Ele não desiste, vai até Jesus, conta para Jesus tudo que está acontecendo. Jesus sente empatia por ele, sente amor por ele, se preocupa com ele. Por que Jesus se preocupa? Como é que se diz isso, pastor? Pela história, Jesus começa a pegar ou perguntar detalhes de como acontecia isso. Isso prova para mim e para você que leu o texto ou pode ler depois, que Jesus se importa conosco. E depois de tudo isso, Jesus ora pelo menino, repreende o espírito mal e o menino é completamente curado e liberto. Mas o texto-chave dessa história está no versículo 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora olha aqui para mim, por favor. Não deixe nada tirar sua atenção. Eu pergunto, você pode crer? Você consegue crer? Você tem disponibilidade para crer? Porque se você pode crer, e você consegue crer, e tem disponibilidade para crer, ainda que sua vida esteja completamente fora do lugar, como foi falado aqui pela psicóloga, é possível você recomeçar. Mas você precisa tomar uma decisão hoje e dizer, Jesus, eu já fiz de tudo, eu já bati em várias portas, eu já procurei tudo aquilo que poderia, já fiz de tudo e nada deu certo. Talvez o que está faltando, só o que está faltando, quem sabe, é você bater na porta certa. Jesus diz, eu sou a porta. Bata nessa porta que é Jesus. Diga para ele, Jesus, eu não aguento mais, estou sofrendo. Para mim, eu não vejo mais saída, não vejo solução, né? E aí você vai ouvir essa fala, vai ecoar dentro do seu coração, essa fala do Espírito Santo. Você pode crer? E aí você vai responder, sim, Senhor, eu posso. Tem hora que eu sou meio incrédulo, mas
né? Assim como o pai responde, Senhor, eu posso crer, mas ajuda a minha incredulidade, né? Tem hora que a gente está assim, tem hora que a gente tem fé demais, tem hora que a gente tem fé de menos. Mas o que Jesus quer, na verdade, é ouvir de você a sua sinceridade. Quando Jesus pergunta para ele, você pode crer? Ele disse, eu posso, mas ajuda a minha incredulidade. Então Jesus poderia ter dito, já que você está dizendo que também é incrédulo, então eu não vou fazer nada por você. Não, não foi isso que aconteceu. Mesmo ele tendo dito que cria, mas também era incrédulo, Jesus vai lá e faz o milagre na vida dele. Jesus quer fazer o milagre na sua vida hoje. Você que está em casa, nos assistindo, você pode sair dessa situação. Basta você crer. Dito isso, eu convido você a tomar uma posição hoje. Entregue sua vida a Jesus. Entregue sua alma a Jesus. Não estou dizendo para você vir para a minha igreja ou para uma igreja evangélica, não é isso. Isso aí depois você decide. O que eu estou dizendo é para você entregar sua vida para Jesus, não é para religião, não é para placa, não é para denominação A, B ou C. Não, não é isso. É para Jesus. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar o seu casamento. Ele pode mudar a vida do seu filho. Ele pode mudar toda a sua história. Ele pode reescrever a tua história. Basta você crer e entregar a Ele. Entrega teu caminho ao Senhor. Salmos 37, versículo 4 e 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E no mais Ele fará. Em outras versões, e tudo Ele fará. Entrega a Ele. Ele vai mudar a sua vida. Como que eu faço isso, pastor? Eu vou te ajudar agora. Eu vou orar com você. Eu vou abençoar a sua vida. Eu vou unir. Nós vamos reunir. Nós vamos colocar no mesmo bojo o pouco de fé que você tem, a fé que eu tenho, e nós vamos construir uma fé grande. E Jesus vai dar a resposta. E você vai recomeçar hoje. Você precisa recomeçar hoje. Você que está pensando em desistir da sua casa, não desista. Você que está pensando em desistir da sua vida, não desista. Você que está pensando em chutar o balde, não chute. Jogar a toalha, não jogue. É agora. Deus está te chamando você. E para isso nós vamos orar com você. Agora eu gostaria de convidar a minha esposa Kézia para vir aqui comigo. Nós vamos levantar um clamor por você. Eu quero que você, por favor, se possível, coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Nós vamos orar por você agora. Feche seus olhos, por favor. Creia, creia. Pai, nós estamos aqui nesse programa, Senhor. Certamente tem muita gente nos assistindo agora. Gente que tem problemas emocionais, espirituais. Pessoas frustradas, com medo, desconfiadas, que não confiam mais em pastor, não confiam mais em padre, não confiam mais em líder religioso nenhum, porque acham que todos são iguais, que todos são ladrões, que todos são enganadores. Essas pessoas estão frustradas. Eu te peço em nome de Jesus, não precisa confiar em mim, mas que confie no Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu peço ao Senhor nesse dia especial, hoje, sábado, dia 27, se eu possa tocar nessa casa agora, tocar nessa família agora, levantar essa pessoa agora, assim como o Senhor fez um milagre na vida desse pai, na vida desse filho, essa história tão marcante que marca a minha vida, de Marcos capítulo 9, desse pai que tinha um menino com problemas espirituais, assim como o Senhor libertou esse menino e devolveu a esse pai um menino curado, liberto e transformado, deu a ele esperança de novo, deu a eles alegria de novo, eles viveram bem e felizes, porque o Senhor entrou na casa deles. Se eu posso entrar nessa casa agora, tocar nessa família agora, tocar nesse menino agora, tocar nessa esposa agora, tocar nesses que estão nos assistindo aqui pela SIC TV, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook. Que todos sejam alcançados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu lar. No próximo sábado, nós estaremos aqui novamente com o programa Recomeçar. Deus te abençoe e fique com Deus.